Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Cruzeiro do Sul Educacional. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.cruzeirodosuleducacional.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Cruzeiro do Sul Educacional, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Cruzeiro do Sul Educacional e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão presentes conosco hoje os senhores Renato Padovese, diretor-presidente, Felipe Negrão, diretor financeiro, e Luiz Felipe Bressaola, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Renato Padovese, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Renato, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado por participarem do nosso call de resultados referente ao primeiro trimestre de 25. O ano de 2025 marca os 60 anos da Cruzeiro do Sul Educacional. Hoje, um dos maiores grupos educacionais do Brasil, começamos nossas atividades como um curso de admissão, preparatório para a entrada no curso ginasial da escola pública, em 2 salas atrás da Igreja Matriz de São Miguel Paulista, bairro localizado na periferia de São Paulo. É bastante significativo, portanto, que iniciemos o ano desta celebração registrando o maior lucro líquido ajustado para o período no valor de 87 milhões, o dobro do apresentado no ano passado, refletindo a disciplina e a assertividade na condução dos nossos negócios. Esse desempenho financeiro reflete a nossa maior base de alunos na história da companhia, em que atingimos 580 mil estudantes do ensino básico aos programas de pós-graduação e lifelong learning. Nos últimos anos, avançamos fortemente na automação e simplificação de processos internos que contribuem de forma relevante para uma melhor execução na ponta. Os investimentos em tecnologia propiciaram não somente a escalabilidade e sinergia, como também impactaram os nossos produtos e estudantes. A Duda, nosso aplicativo que completou 20 meses, conta hoje com mais de 450 mil usuários ativos e é o nosso principal meio de interlocução com nossos estudantes e professores. Com a Duda, começamos a participar mais ativamente da vida estudantil, tanto pelo lado acadêmico como pelo lado financeiro. Adicionalmente, essa ferramenta tem nos apoiado de forma relevante na captura e manutenção da base. O MEC divulgou em abril os dados de IGC, ENAD, CPC e IDD do ciclo 2023. Seguimos com um bom desempenho em termos relativos aos principais players. No entanto, sabíamos dos desafios desse ciclo. Outro ponto que gostaria de comentar é sobre a medicina. Contamos hoje com 1.019 vagas em 8 de nossas instituições
e encerramos o trimestre com 5.459 alunos, o que representa um crescimento de 25% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Em abril de 2025, o curso de Medicina da Universidade Positivo e da Unip receberam a nota máxima, 5, na renovação de reconhecimento do curso pelo MEC, sendo que a Unip recebeu a nota 4,97 e a Positivo gabaritou em todas as dimensões da avaliação. Essa conquista reafirma a excelência dos cursos que cumpriram rigorosamente todos os critérios estabelecidos pela comissão avaliadora, demonstrando o nosso compromisso de proporcionar uma formação de alta qualidade, alinhada às demandas contemporâneas da área da saúde. No pilar de Lifelong Learning, avançamos com o lançamento de 9 cursos de pós-graduação na área médica, sendo 5 presenciais e 4 à distância, além de 11 cursos presenciais na área de odontologia. As primeiras turmas já foram formadas, com destaque para os cursos de pós-graduação em Medicina Esportiva, realizado em parceria com a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, e também aprimoramento em dermatologia. Essas iniciativas reforçam nosso portfólio vocacionado e estratégico para a formação continuada de profissionais de saúde. Encerro aqui meus comentários e passo a palavra para o Felipe Negrão, que irá falar um pouco mais sobre os indicadores financeiros da companhia. Obrigado, Renato. No próximo slide, vou falar do desempenho operacional do presencial. Registramos um crescimento de 6,3% na base de estudantes, atingindo um total de 180 mil alunos. Esse resultado é fruto do aumento de 2,4% na captação, aliado ao avanço de 0,9 pontos percentuais no índice de retenção. As iniciativas de marketing mais direcionadas e as ações de antecipação de rematrículas foram fatores decisivos para o sucesso na expansão da base não presencial. Trazemos também os dados de ticket, que apresentou o crescimento de 6,1% no primeiro trimestre de 25, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse desempenho reflete, principalmente, o aumento da participação dos alunos da área de saúde na base, com destaque para os cursos de medicina e odontologia, somado ao avanço na rematrícula. Adicionalmente, a gestão estratégica das mensalidades por tipo de produto, com base na análise da concorrência e do desempenho no funil de vendas, possibilitou um controle mais eficiente dos níveis de desconto. No próximo slide, trazemos os dados operacionais do Digital, que encerrou o período com 401 mil estudantes, que representa um crescimento de 16% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento é resultado do aumento da captação em 13,9%, alcançando o recorde de 135 mil estudantes, e pelo avanço do KPI de rematrícula, 0,4 ponto percentual versus o mesmo período do ano anterior. As iniciativas de marketing mais direcionadas, as ações de antecipação de rematrículas e a realização de ações comerciais junto aos polos foram fatores importantes para a expansão da base no período. Com relação ao ticket médio, encerramos o trimestre com uma queda de 11,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa redução está relacionada, principalmente, à maior presença de alunos com ticket abaixo da média no mix, captados no segundo semestre de 2024, durante uma campanha promocional mais agressiva. Os cursos semipresenciais seguem em expansão e já representam 25% da base do digital, um crescimento de 2,2 pontos percentuais em comparação ao primeiro TRI de 24. Entrando nos detalhes financeiros, vou comentar sobre a receita líquida no trimestre, que atingiu R$ 693 milhões, um crescimento de 10% versus o primeiro trimestre de 2024, como resultado da maior base de alunos consolidada. No segmento presencial, a receita cresceu 13%, atingindo o montante de R$ 480,3 milhões, como reflexo da maior base de alunos e ticket. A receita dos cursos da área de saúde expandiu 19,5% no primeiro trimestre de 25, impulsionado pela receita de medicina, fruto da aquisição da FAP e das novas vagas autorizadas em 2024.
Os referidos cursos representam, aproximadamente, 71% da receita do presencial. No digital, tivemos uma expansão de receita de 5%, atingindo 213 milhões de reais, como resultado da maior base de alunos. No próximo slide, demonstramos a margem bruta no trimestre, que expandiu em 2,7 pontos percentuais, atingindo 52,6% no primeiro trimestre de 25. Essa expansão de margem reflete, principalmente, os ajustes realizados no quadro de pessoal e a contribuição do crescimento da base nos cursos de medicina. Na próxima página, trazemos o EBITDA ajustado do primeiro trimestre de 25, que foi de 252 milhões de reais, uma expansão de 29% em relação ao primeiro trimestre de 24. A margem EBITDA ajustada atingiu 37,5%, um avanço de 5,4 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado reflete o crescimento de 2,3 pontos percentuais na margem bruta caixa, aliado aos ganhos de eficiência de 1,3 ponto percentual nas linhas de despesas administrativas e de pessoal. Adicionalmente, a PSLD teve impacto positivo de 9,2 milhões de reais no primeiro trimestre de 25, em contraste com o impacto negativo de 16,6 milhões de reais registrados no primeiro trimestre de 24, reflexo de melhoria nas ações de crédito e cobrança, bem como resultado da atualização das estimativas de inadimplência implementada no quarto trimestre de 24. Os gastos com marketing representaram 10,3% da receita líquida no primeiro trimestre de 25, ante 8,9% no primeiro trimestre de 24, refletindo os esforços direcionados à captação do ciclo 2025-1. Seguindo para o próximo slide, demonstramos a atualização nas estimativas de inadimplência realizadas no primeiro trimestre de 25. Conforme divulgado no quarto trimestre de 24, ao longo do ano passado, além de revisar processos, a companhia atualizou o seu modelo de provisão da carteira de recebíveis, realizando uma análise que considera um horizonte de 24 meses, janeiro de 23 a dezembro de 24. O trabalho foi realizado visando estabelecer maior aderência ao perfil da carteira no período pós-pandemia, quando ocorreu um movimento de expansão mais acelerado da base de estudantes do digital, a qual partiu de 62% em 2020 para 69% em 2024, com relação à base total de alunos. Além disso, a companhia revisitou sua política de baixa de títulos vencidos no contas a receber, reduzindo o prazo de 720 dias para 360 dias. No gráfico, apresentamos um depara entre a PSLD pré-atualização e pós-atualização nas estimativas de inadimplência e uma tabela pro forma ilustrando o efeito da PSLD no EBITDA. Em virtude da atualização da PSLD, ao longo de 25, teremos diferenças temporais com relação à PSLD apresentada ao longo de 24, com variações mais acentuadas ao longo dos trimestres. Seguindo a apresentação, demonstramos os custos e despesas da companhia como percentual da receita, excluindo os efeitos não recorrentes. Desde o terceiro trimestre de 23, a companhia tem focado na execução de projetos voltados à área de tecnologia, com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência aos estudantes e em trazer mais celeridade e eficiência à operação. Estes projetos nos permitiram avançar na automatização e automação de processos de cobrança e back-office, reduzindo os riscos operacionais, trazendo melhorias na governança e progressos importantes na jornada acadêmica e administrativa dos alunos. No primeiro trimestre de 25, os custos e despesas totalizaram 63,4% da receita líquida da companhia, representando uma redução de 5,5 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 24. Os ganhos observados no período decorreram, principalmente, da melhora na linha de pessoal, com redução de 2,9 pontos percentuais, e do impacto positivo da PSLD, reflexo da atualização das estimativas de inadimplência implementadas no quarto TRI de 24 e novos processos de créditos e cobrança, conforme detalhamos no slide anterior. Avançando para o próximo slide, demonstramos a evolução do lucro líquido ajustado da companhia, que atingiu 87 milhões de reais, valor 98% acima do primeiro TRI de 24, novo recorde em primeiro trimestre.
O aumento do lucro líquido ajustado é resultado da expansão de EBITDA do período. No próximo slide, demonstramos o prazo médio de recebimento no primeiro trimestre de 25, que foi de 32 dias, uma redução versus o mesmo período do ano anterior, como resultado de diversos fatores, entre eles melhor gestão do meio de pagamentos, maior participação do FIX, fim de financiamento próprio, entre outros, aprimoramento da régua de cobrança, melhor remuneração dos escritórios de cobrança, maior esforço da recuperação de créditos de alunos inativos, nova plataforma tecnológica e mudança no critério da PSLD. É importante ressaltar que a redução do contas a receber bruto e da PSLD decorre da baixa de títulos a partir de 360 dias, em vez de 720 dias, como praticado até o terceiro TRI de 24. Na próxima página, apresentamos os investimentos feitos pela companhia no primeiro TRI de 25, que atingiu aproximadamente 12,2 milhões de reais, uma redução de 68% versus o mesmo período do ano anterior. Cabe destacar que a companhia segue com o seu orçamento anual de investimentos e que em 2025 devemos observar uma concentração maior do desembolso entre o segundo e quarto trimestre de 25. Avançando para o próximo slide, demonstramos o avanço do fluxo de caixa ao acionista, que foi de 191,3 milhões de reais, representando uma expansão de 121%, reflexo da expansão do EBITDA, da melhor gestão de capital de giro e da redução do CAPEX. No último slide, apresentamos 574 milhões de dívida líquida, excluindo os passivos de arrendamento, com uma alavancagem financeira de uma vez. A queda de 14,8% ocorreu em razão do pagamento de 60 milhões de reais a título de dividendos e do desembolso de 158 milhões de reais para a aquisição da FAP, cujo EBITDA pouco contribuiu para o EBITDA da companhia, considerando a data de aquisição de 12 de junho de 2024. Conforme informado no release anterior, em fevereiro de 25 concluímos a segunda emissão de debêntures da Cruzeiro do Sul Educacional, no montante de 300 milhões de reais, para reforço de caixa no âmbito da gestão ordinária dos negócios. As condições de encargos foram de 100% do CDI mais 1,35 ao ano, com prazo de 60 meses, sendo o vencimento da primeira parcela em fevereiro de 2028. Ainda no primeiro TRI de 25, realizamos o pagamento de 206 milhões de reais referente à última parcela da aquisição da Universidade Positivo. A fim de ilustrar o perfil de endividamento da companhia, apresentamos, abaixo, o cronograma de amortização segregado por tipo de dívida, destacando que o nível atual de caixa permite honrar todas as dívidas até o final de 2027. A fim de ilustrar o perfil do endividamento da companhia, apresentamos o cronograma de amortização segregado por tipo de dívida em março de 2025. Encerro aqui meus comentários e passo a palavra para a operadora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos por gentileza que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início, a nossa primeira pergunta vem da Mirela Oliveira, Bank of America. Mirela, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas aqui. Chamou a atenção ali o nível de CAPEX, né, um pouco mais enxuto nesse trimestre. Vocês poderiam comentar um pouco do que vocês esperam para o ano e explorar também se teve algum efeito pontual nesse trimestre que tenha justificado aí esse nível mais baixo? E o segundo, em relação ao custo, né? Nesse primeiro trimestre, a gente viu um custo com aumento de pessoal, com gastos de pessoal ali muito controlado, mesmo com um crescimento mais acentuado no segmento presencial. Vocês poderiam comentar um pouco aqui se vocês veem alguma necessidade de recomposição de custo para frente, ou se esse é realmente um novo patamar de margem bruta da companhia daqui para frente? Obrigada.
Boa tarde, Mirela, Felipe falando. Bom, vamos lá. Quanto a CAPEX, acho que guidance a gente não pode dar, tá? Mas o que a gente pode falar é de 2022 a 2024, na parte de infra, a gente gastou mais, tá? De CAPEX, principalmente por conta do Covid, os campos ficaram fechados por um bom tempo, a gente teve que gastar mais nessa parte de modernização, tá? Deve retomar um pouquinho, tá? Mas não é que volta para os patamares anteriores. Na parte de tecnologia, principalmente, acho que a gente também estamos investindo bastante, mas eu acho que é natural, olhando para frente, tá? O CAPEX diminuir, tá? E a parte de CAPEX de tecnologia subir, porque conforme os projetos vão ficando prontos, a gente deixa de ter tanto CAPEX e passa a ter mais gastos com licenças, tá? Acho que é basicamente isso. Quanto a custo, desculpa. Acho que o primeiro trimestre é um pouco sazonal, tem vários dias que a gente ainda está em férias, então não tem gasto com professores, mas a gente constantemente a gente está revisitando tanto a parte de oferta de cursos, olhando a rentabilidade de cada curso, é algo que é o core nosso, a gente sempre olhando qualidade, a gente vê o que, que existe de mantendo qualidade ou melhorando a qualidade, o que, que existe de oportunidade, né, de ganhos de eficiência em custo, tá? Acho que a gente está bastante eficiente nesse TRI, comparando com o passado, mas é natural, de novo, uma sazonalidade durante o ano, isso daí acaba voltando, subindo um pouquinho mais. Tá? Tá certo, super claro. Obrigada, Felipe. Dando continuidade, a nossa próxima pergunta vem do Luca Marquezine, Itaú. Luca, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Luca. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem nossas perguntas. São duas do nosso lado. Primeiro, em relação ao ticket, né, dos cursos de EAD, vocês comentaram que a queda foi impactada por um efeito de mix, né, de maior participação de alunos que foram captados no segundo semestre do ano passado. Mas a gente gostaria de entender também se, além desse impacto, vocês observaram um ambiente mais difícil, né, em termos de competição. Então, se puderem falar um pouco sobre a dinâmica competitiva do EAD, acho que nos ajuda, por favor. E o segundo ponto seria em relação às despesas com marketing, né? Se a gente olha ano contra ano, a participação, né, como porcentagem da receita líquida, aumentou em relação ao primeiro tri do ano passado. Então, se puderem talvez discorrer se isso é um aumento pontual ou se de repente é um novo patamar aqui alinhado com a nova, de repente uma mudança na estratégia comercial da empresa, acho que nos ajuda também, por favor. Boa tarde, Luca, Felipe, de novo. Vamos lá, acho que as duas perguntas estão bem intimamente ligadas uma com a outra, tá? Marketing, acho que tem um pedaço que a gente lançou, como o Renato falou, a gente tem muitas novas vagas de medicina em outras localidades, então a gente tem que formar a consciência dessas novas faculdades de medicina, a gente acabou gastando mais, um pouco, parte da explicação é por conta dessas novas unidades, tá? E acho que a outra é ligada ao EAD, tá? Então acho que um pouco o que a gente vê um cenário mais competitivo, tá? A gente teve, então, foi muito mais agressivo em preço, a gente atuou muito mais em polo, mas a gente também teve que gastar mais em marketing em EAD, considerando que os concorrentes gastaram. A gente ainda tem um CAC que é bastante eficiente versus os nossos concorrentes, acho que isso é bastante importante, é o que tem menor CAC de toda a indústria, tá? A gente está trabalhando em melhor eficiência, mas o ponto é, a gente gastou mais em marketing, a gente foi mais agressivo em ticket. Mas acho que foi uma estratégia acertada, a gente fez isso e vê um volume bastante expressivo, a gente vê alunos vindo para a nossa base, que nem sempre acontece isso. Muitas vezes você está baixando o preço e está aumentando o marketing, não vem aluno. A gente vê que teve esta contrapartida no nosso caso, tá? Então, acho que estamos bastante satisfeitos com o resultado do TRI. Super claro, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Lucas Nagano, Morgan Stanley. Lucas, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo espaço aqui. A gente também tem duas perguntas. A primeira é também sobre um pouco do Ticket AD, mas focando no presencial, é que chama a atenção que o share continua aumentando, mas nesse tri foi um pouco mais impactado o ticket médio. Então, como é que se deu assim a precificação nos cursos presenciais? Eles também seguem
mais agressivos, ou ele acaba até parcialmente offsetando os outros cursos? E a segunda pergunta é sobre a PDD. Como que, com essa nova, tentando isolar aqui os efeitos, né, com essa nova sazonalidade, o quanto, dá para considerar esse ganho de 1,7 como estrutural e o resto foi um impacto mais sazonal? Obrigado. Oi, boa tarde, Lucas, Felipe. Bom, vamos lá. Quanto a ticket de presencial, acho que foi um pouco mais agressivo. A gente tem uma estratégia nossa que a gente sempre na captação acaba sendo um pouco mais agressivo, mas a gente acaba recompondo bastante conforme os alunos vão crescendo, vão indo para próximos semestres, tá? E acho que essa estratégia a gente tem praticado há algum tempo, está tendo bastante sucesso, tá? Acho que isso é o primeiro ponto. Da PCLD, vamos lá, do gap, a gente tem um gap do ano, comparando como percentual da receita líquida, né? 40% do gap é algo de iniciativas que a gente adotou desde 2022, tá? Tem bastante coisa que a gente tem feito, eu já falo um pouco, e 60% é uma questão temporal, tá? Que durante o ano a gente vai ter o primeiro e o terceiro trimestre com uma inadimplência muito melhor do que o segundo e do que o quarto trimestre, tá? Isso por conta da sazonalidade do negócio. Como eu falei, acho que desde 2020, no comecinho de 23, a gente aprovou um plano junto com o conselho para atuar bastante nessa parte de cobrança, tá? Acho que já tem experiências passadas em outras vidas em cobrança, acho que a gente tinha muita coisa que a gente podia fazer para trazer essa melhoria, tá? Tanto em crédito quanto em cobrança, tá? Então, acho que hoje a gente tem vários escritórios de cobrança, a gente faz uma gestão bastante efetiva em cima desses escritórios de cobrança, tem uma meritocracia, ajustamos todos os FIIs, tem uma política de negociação, a gente trabalha no máximo para o aluno não ficar inadimplente, né? E no crédito também, a gente tinha iniciativas de crédito próprio que a gente não tem hoje mais, para o que a gente tem no Pra Valer, que ainda tem um certo risco nosso, a gente tem análise de crédito para trazer o aluno. Então, tem muitas iniciativas que foram feitas nos últimos anos, tá? Fora a parte de automação. Acho que hoje a gente, dentro da indústria, estamos, acho que, muito bem posicionados, tá? Então, acho que isso já traria um ganho estrutural efetivo. Lógico que a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado, né? Mas seria um ganho recorrente que a gente teria por conta dessas iniciativas. Mas a gente não parou, tá? Acho que talvez na indústria a gente está satisfeito, mas tem banco que cobra melhor, tem outras indústrias que cobram melhor, que é o que a gente está olhando hoje em dia. O que mais a gente pode fazer para ter uma performance ainda melhor? Tem bastante coisa aí que a gente está trabalhando nos próximos meses, então minha expectativa é que eu espero ter mais ganhos ainda para frente nessa parte de cobrança. Beleza, Felipe, obrigado. Gostaria de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Renato Padovese para as considerações finais da companhia. Senhor Renato, pode prosseguir, por favor. A mensagem final é de otimismo, né, para o ano de 2025. Muito em função do resultado do primeiro trimestre, mas também com as ações que estão em andamento aí para a gente incrementar a receita, melhorar o ticket e também aumentar a eficiência em custos. Gostaria de destacar também, como já falei no início, para os 60 anos da Cruzeiro do Sul. Foi fundada no ano de 1965 pelos professores Hermes Figueiredo e Gilberto Padovese, e ver que essa empresa, né, que divulga esse resultado recorde hoje, nunca deixou de crescer um ano sequer, desde a fundação, né? Isso se deve, a meu ver, a todos que trabalharam e que trabalham na empresa, mas principalmente aos valores dos fundadores, que estão ainda muito fortemente presentes em toda a organização. Boa tarde a todos e excelente fim de semana.
A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025 da Cruzeiro do Sul Educacional está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos uma excelente tarde.